como a gente vence de fato os nossos medos e como o medo está por trás de todos os nossos maiores problemas. O que é o medo? Vamos pensar de forma profunda acerca do medo. O medo é um sentimento que está relacionado à ameaça, à percepção de ameaça, à percepção de insegurança gera em nós uma resposta de medo. Mas da onde vem? Como vem? As Escrituras nos dizem que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Então nós nascemos lesionados. Essa é uma verdade das Escrituras. Nós não nascemos inteiros, nós nascemos lesionados. E nós já nascemos com medos. E estes medos, tal como lá em Adão, de onde vem o nosso medo, e nós já falamos aqui, tem uma aula sobre heranças emocionais, nós já entendemos que sim, carregamos traumas que vêm dos nossos antepassados e memórias afetivas que vêm impregnadas dentro da nossa genética, da nossa epigenética, nossa biologia carrega isso, e há sim memórias traumáticas da queda em nós. Por isso que nós temos medo desde que nascemos. Esse medo é essa estrutura de poder, de amor e de equilíbrio lesionada. Nascemos lesionados. Como consequência, o nosso poder foi afetado. Então, diante da percepção de que eu não tenho capacidade para resolver o que eu preciso resolver, eu entro em um modo fuga. Eu entro em um modo incapacidade e inadequação e eu não consigo fazer o que eu fui chamado para fazer. A minha estrutura de amor foi lesionada, então eu começo a experimentar os comportamentos e os sentimentos que estão relacionados à lesão do amor, à indiferença, à insensibilidade, à falta de zelo, à falta de dedicação, porque essa estrutura foi lesionada. E eu começo a experimentar o desequilíbrio que me faz pender para a falta ou pender para o excesso, tudo isso porque essa estrutura chamada mente de Cristo foi lesionada. Nós nascemos deformados pela queda. A queda lesionou essa estrutura de poder, amor e equilíbrio. A queda nos fez nascer lesionados. Não é o que Deus nos fez para viver. E agora o Evangelho vai tratar não apenas o pecado, mas a consequência direta do pecado. Quando a gente vem a Cristo, o nosso pecado, a culpa pelo pecado é retirada de nós. Mas a memória do pecado e o medo que o pecado gerou por nos colocar em um lugar de lesão, em um mundo caído, em um mundo traumático, e as memórias da queda e os medos que foram gerados a partir daí vão criar agora um condicionamento. A nossa falsa identidade é a soma de todos os nossos medos não tratados. Quando a gente não descobre, não identifica esses medos, quando a gente não vê o medo gruda em nós e a gente começa a se tornar ou se ver como o nosso próprio medo, como o nosso próprio comportamento, nosso condicionamento. E sabe uma coisa que é interessante? É que esse medo quase nunca é percebido. A gente percebe o comportamento que foi desencadeado pelo medo, mas a gente não percebe o medo, porque o medo está escondido debaixo das folhas. Então, quando a gente olha pra gente, a gente não vê medo. Quando a gente olha pra gente, a gente vê o desequilíbrio.
A gente vê a omissão, a gente vê a fuga, a gente vê a incapacidade, a gente não vê o medo. Você está entendendo? Então, o problema é o medo, mas a gente olha e vê o desequilíbrio. A gente vê a agressividade. Aí fala, como é que uma pessoa agressiva é medrosa? Sim, a agressividade dela é uma resposta ao medo da agressão que ela sofreu. Ao medo da violência, ao medo da raiva. Ah, gente, isso é tão profundo, tão profundo. E o Senhor está agora, à medida que nós somos salvos, nós conhecemos o perfeito amor dele e agora a gente tem estrutura para poder identificar e lançar fora os nossos verdadeiros medos que estão escondidos debaixo das folhas. A gente está olhando aqui para o comportamento e lutando contra o comportamento. E aí o Senhor está querendo levar agora a gente para... Tudo bem, o comportamento é um sinal, o comportamento é um sintoma. O desequilíbrio, a omissão, a fuga, a evitação, a indiferença, a insensibilidade, tudo isso é sintoma. E aí, ó, um caminho prático. Eu preciso, primeiro, identificar os meus medos. E é bem possível que você precise de ajuda para isso. Você precisa de pessoas, você precisa de terapia, você precisa de discipulado, você vai precisar de um autoexame, de um olhar investigativo. Então, primeiro passo, eu preciso identificar os meus medos. Segundo passo, eu preciso agora parar de me identificar com o medo, de achar que eu sou aquilo. Eu preciso me descolar do meu medo. Falar, ei, não é porque ele está aqui desde a minha infância, não é porque ele está aqui desde que eu me entendo por gente, porque geralmente os nossos medos mais profundos, eles foram impressos em nós, ou antes da gente nascer, como os que vêm de Adão, e na realidade todos eles é que a gente vai sendo expostos na primeira infância a eles. E, por exemplo, eu tenho um medo da incapacidade, eu tenho um medo da agressividade, da ira, medo da rejeição, medo da dor, medo da reprovação, medo da perda, medo da falta, da escassez, medo da dor, medo da violência. São medos que vão distorcendo a nossa visão de nós mesmos e que criam em nós uma falsa identidade. Então eu identifico o medo. Para o segundo passo, eu parar de me identificar como o medo, questionar a minha identidade que está vinculada a esse medo, a esse sentimento que distorce quem eu sou. Terceiro passo, o que eu vou fazer depois de identificar o medo e de parar de me identificar com o medo? Terceiro passo, eu vou tirar o medo do trono da minha vida e colocar Cristo. Porque sabe qual é a realidade? É que mesmo quando a gente se converte, o medo ainda continua lá no lugar dele, a gente não achou, o medo tem um poder de se assenhorar da gente. O medo se torna um senhor mais poderoso do que Deus. Papai, hoje o Senhor está fechando feridas profundas do medo e nos abrindo, resgatando nossa verdadeira identidade. Senhor, hoje o medo da rejeição, da reprovação, da inadequação, o medo do abandono, o medo da solidão, o medo da ira, o medo da dor, o medo da incapacidade, todos esses medos precisam ser identificados e à medida que eles vão sendo identificados, eles vão sendo destronados. Nós não vamos nos identificar com o medo. Nós vamos identificá-lo, mas não vamos nos identificar. O medo não é a nossa identidade. Mostra quem nós somos de verdade. Senhor, em nome de Jesus, mostra para o meu irmão, para a minha irmã, quem ele realmente é em Ti. E liberta da escravidão do medo, Senhor. Nós estamos sendo libertos hoje, em nome de Jesus.
Cura-nos, Pai, cura-nos da nossa falsa identidade e libera-nos para viver o Teu propósito, o Teu plano, para expressarmos a Tua mente, Senhor. Em nome de Jesus, nos vivifica para a Tua glória, Senhor. Nos enche da Tua coragem, Pai. Nos dá poder, amor e equilíbrio hoje, em nome de Jesus, porque esse é quem nós somos. Tudo que foi deformado pela queda, restaura agora pela sua redenção, pela mensagem do Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra, você está sendo liberto de prisões do medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero fazer um pedido a você, quero encorajar você a convidar pessoas para participarem da comunidade Divinamente, trazer mais gente para receber liberdade das prisões da mente, para expressar a mente de Cristo. Então, convida, deixa um comentário aqui com a parte que mais te edificou.